Carros abandonados em bairros da cidade preocupam autoridades de saúde. Tudo isso ajuda a contribuir para que o mosquito prolifere, né? Nova droga. Cresce o número de apreensões da maconha do tipo skunk na capital. Carreta carregada com 50 toneladas de mercadorias tomba e cai em viaduto da capital e deixa trânsito parado em várias zonas da cidade. O acidente aconteceu durante o horário de pico da manhã, mas por sorte não havia carros onde o veículo caiu. Manaus decreta situação de emergência e famílias são cadastradas. No interior, nossos repórteres mostram a situação dos municípios castigados com a subida das águas. Em Boca do Acre, a situação é de calamidade pública. São mais de 30 mil pessoas afetadas pela enchente. Enem. Quem for prestar o exame neste ano vai pagar mais caro. Com a cheia dos rios, comidas tradicionais como milho e banana vão ficar mais caros. A banana está em falta, está crescendo muito o preço dela, está ficando muito elevado para a gente poder comprar, entendeu? Mercado Adolfo Lisboa. Nossos repórteres mostram como o local está depois de quase 2 anos de reinauguração. Além de ser um ponto turístico, aqui também você pode ter a oportunidade de fazer algumas compras. E ainda, no esporte, equipe de basquete Sub-15 inicia a segunda fase de treinamentos para o Campeonato Brasileiro. O campeonato inicia no dia 9 de agosto e vai até o dia 16 do mesmo mês, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. O Telenews desta sexta-feira começa agora. Boa noite. Boa noite. A frota fantasma de Manaus tem aumentado. É cada vez mais comum ver carros abandonados nas ruas da capital. O problema é maior nos bairros das zonas leste e norte da capital. E autoridades de saúde estão preocupadas porque os veículos acumulam água e, em tempos de chuvas, são alvo fácil para criadouro de mosquito da dengue. As zonas norte e leste da capital são as que mais registram o abandono de veículos. Na Cidade Nova, um carro abandonado há mais de 6 meses. Há poucos metros, outro, que já foi depósito de lixo. Em outro bairro da cidade, no Amazonino Mendes, o problema se repete. Esse aqui foi abandonado na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. E continua. No Grande Vitória, 1, 2, 3 em uma mesma rua. Atrapalha, com certeza, em via pública atrapalha. A criança não pode brincar na rua assim de tarde, né, se o sol tá frio, por causa dos carros que ficam na rua. Ninguém sabe ao certo de quem são os carros e eles ajudam a aumentar a preocupação dos moradores com a dengue. Criadouros podem se formar nas sucatas. Engraçado que o pessoal que deixa o carro é o morador da própria rua, né? Tudo isso ajuda a contribuir para que o mosquito prolifere, né? Eu acho um desperdício, né? Ter que colocar na sucata, né? Se já não presta mais. Na Praça 14, esses aqui estão há anos embaixo desse viaduto. O local é uma oficina e as sucatas também são um problema. Segundo o Manaus Trans, cerca de 90 carros são abandonados por mês nas ruas da capital. A maioria vai parar no parqueamento do Detran e o dono não vai buscar. A remoção, na verdade, ela é uma medida administrativa para que seja sanado aquela infração. Aquela infração naquele momento está prejudicando a fluidez do trânsito, então o veículo ele tem que ser removido ao pátio. A maioria não tem mais jeito e aqueles que têm, o custo é muito alto para fazer funcionar. O Conselho Nacional de Trânsito não estabelece lei que determine a remoção de carros deixados nas ruas. Cada cidade deve criar a sua própria legislação. Manaus ainda não tem. O dono do veículo precisa dar um destino para a sucata. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 08.092 1188. As apreensões da maconha do tipo skunk estão cada dia mais comuns em Manaus. É uma espécie bem mais forte que a maconha comum. Hoje, 2 homens foram presos e um adolescente apreendido na Ponte Rio Negro, com mais de 40 tabletes da droga. Os detalhes com o repórter Rodrigo Lira. O taxista que vinha de Manacapuru foi parado numa vistoria no município de Cacau Pereira. A dupla Leonardo Lopes da Silva, de 31 anos, um adolescente de 17 anos e o taxista foram trazidos aqui para o primeiro DIP. Em depoimento, eles contaram que entregariam a droga ao Porto do Ceasa, aqui em Manaus. Esse não foi o único caso de apreensão de skunk de hoje. Essa quadrilha acabou presa depois de investigações. Ele distribuiu um skunk na capital. Só este ano, a polícia já apreendeu quase 823 quilos de maconha tipo skunk. Em todo o ano passado, pouco mais de 600 quilos foram apreendidos. Em abril de 2015, 822 quilos da maconha já foram apreendidos pela polícia. Só em 2014, foram 634 quilos, segundo fontes da Secretaria de Segurança Pública. De volta para o estúdio, Rodrigo Lira. E na manhã de ontem, um acidente na Avenida Recife causou congestionamento em várias zonas de Manaus. Uma carreta virou com um container bem no viaduto Antônio Simões.
o trânsito ficou complicado durante todo o dia. Quem tem outras informações é o repórter Josemar Freitas. O acidente aconteceu durante o horário de pico da manhã, mas por sorte não havia carros onde o veículo caiu. Este vídeo mostra o momento em que o motorista sai da cabine. Ele teve alguns ferimentos leves e foi levado para o hospital para fazer exames. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele vinha pela Avenida Efigênio Salles e tentou pegar a Avenida Humberto Calderado Filho, quando perdeu o controle e tombou, caindo na passagem de nível. O trânsito na área ficou interditado para que o veículo fosse retirado. Agentes do Manaus Trans estiveram no local para organizar o trânsito. Por conta disso, o congestionamento na Avenida Humberto Calderaro ficou quilométrico e atingiu outras ruas na zona centro-sul no início da tarde e entrou pela noite. Muita gente deixou o trabalho mais cedo, mas não teve jeito. Quem optou em enfrentar o trânsito teve de ter paciência. Só após 10 horas do acidente, o container que estava transportando uma mercadoria de 50 toneladas foi retirado do local. Eu volto com vocês aí do estúdio. O motorista de ônibus que atropelou e matou um ciclista ontem na Avenida de Djalma Batista foi afastado da função. A polícia ainda investiga o caso e as imagens das câmeras de segurança devem ajudar. Desse ângulo, é possível perceber o momento em que o ciclista é atingido. A primeira versão dava conta de que ele havia se desequilibrado. Mas um laudo preliminar aponta que o motorista não teria tido culpa por estar na faixa de rolagem permitida e em velocidade compatível. O laudo diz ainda que o ciclista usava fones, mas um laudo oficial deve sair em 30 dias. No próximo bloco, moradores do Nova Cidade sofrem com a falta de infraestrutura no bairro. E ainda, Manaus decreta situação de emergência e Boca do Acre de calamidade pública. É depois do intervalo. Junho, mês de belos gestos e novidades. Inaugura na Grande Circular Big Asia Fashion. 6 de junho às 10 horas na Zona Leste. Com promoções, lançamentos da moda. Conjunto macaquinha, R$ 49,00. Saias a partir de R$ 29,00. Calça social, R$ 59,00. Camisa social, R$ 89,00. Calça Salwari a partir de R$ 89,00. Conjuntos a partir de R$ 35,00. Tudo em até 7 vezes sem juros nos cartões. Te aguardamos 6 de junho na Ásia Grande Circular. Os moradores do bairro Nova Cidade, zona norte da capital, sofrem com o abandono de algumas ruas. A falta de infraestrutura traz mais transtornos para quem mora na área nos dias de chuva. Quem mora no local conta que em dias de chuva é impossível andar em alguns trechos do bairro. Nas proximidades da Avenida Creta existem buracos que, sem manutenção, se transformaram em crateras. Além deles, o mato também já tomou conta das ruas. Os moradores do conjunto Nova Cidade afirmaram que a Prefeitura de Manaus já mandaram seus agentes de limpeza para essas áreas afetadas. Porém, não obtiveram resultado nenhum, pois as ruas continuam da mesma forma. Essa professora mora na Cidade Nova há 2 anos e ela disse que há 2 semanas a prefeitura passou na área e fez um paliativo. E disseram que para aplicar o asfalto nas ruas precisariam de autorização do Distrito de Obras. Segundo o relato de alguns funcionários, eles falaram que estavam esperando autorização, né, falta de material, mas aí ficou assim, eles limparam a rua, mas aí como eles não voltaram, a rua continua, porque chove, desce os entulhos, ficou do mesmo jeito. Kathleen é estudante e tem 16 anos. A cadeirante conta que a locomoção é difícil na rua da casa dela. Tem que usar muita força, entendeu? Parece... fica mais pesado, entende? E eu fico desviando, às vezes a cadeira entorta, a roda entorta. A estudante também fala que acidentes já aconteceram diariamente. Eu já sofri um acidente, tanto na rua quanto em outros lugares. Enquanto a solução não vem, o jeito é viver com dificuldades. E aqui não tem bom. Mesmo quem precisa de atenção especial não é poupado da falta da infraestrutura do local. E agora vamos falar de cheia no Amazonas. Manaus decretou situação de emergência e a prefeitura intensificou o cadastro das famílias atingidas pela cheia. Hoje foi a vez da zona oeste da cidade. A área onde a água avança foi demarcada. O Rio Negro atingiu nesta sexta-feira a marca de 29 metros e 7 centímetros. Os bairros São Jorge e Tarumã estão entre os 15 atingidos pela cheia aqui na capital. Hoje, técnicos da Defesa Civil visitaram estes locais e analisaram as condições das casas. Algumas residências já foram desocupadas. Quem permaneceu na área foi orientado a procurar outro local para morar durante esse período. Só no São Jorge,
530 famílias devem ser cadastradas para receber o auxílio enchente, no valor de R$ 371. Mas a previsão é de mais chuva aqui na capital. Esse fim de semana vai ser de tempo nublado, com pancadas de chuva no início da tarde, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Agora vamos ver como está a situação da cheia e a previsão do tempo para os municípios de Tabatinga, Canutama e Boca do Acre, com os nossos repórteres no nosso Giro de Notícias. Em Tabatinga, mais de 4.000 pessoas foram afetadas pela cheia no município. Passarelas foram construídas de forma improvisada, levando crianças e adultos a se arriscarem no local. O rio Solimões está a 8 centímetros a atingir a cota recorde, registrada no ano de 1999. Hoje o nível do rio está 13 metros e 74 centímetros, segundo a Defesa Civil do município. Esse número já é superior ao registro na cheia de 2012, considerando a segunda maior da cidade. O município já recebeu 10 toneladas de ajuda humanitária, mais de 374 toneladas de alimentos não perecíveis, kits higiênico, kit dormitório, cloro, filtros de água, medicamentos foram destinados a moradores do município afetados no interior do estado do Amazonas. O IMET aponta para amanhã muita chuva na cidade e no interior da região, na mínima de 24 e máxima de 34. Em Canutama, a situação ainda é de emergência. A cidade foi a sexta a decretar a situação com a subida do rio na calha do Purus. São 50.000 pessoas afetadas no município. Mais de 70% da área urbana está debaixo d'água. A área rural também foi castigada. São mais de 390 famílias afetadas. Alimentos foram distribuídos para as famílias. A energia elétrica de parte da cidade foi desligada para evitar acidentes. E vem mais chuva por aí, como mostra a previsão do tempo para amanhã. Segundo o Instituto de Meteorologia, o tempo em Canutama vai ser parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuva à tarde. A mínima é de 26 graus e a máxima de 32. Agora vamos ver como é que está a situação no município de Boca do Acre com o repórter Igson Matos. Em Boca do Acre, a situação é de calamidade pública. São mais de 30.000 pessoas afetadas pela enchente. Na cidade, casas, escolas e postos de saúde estão totalmente inundados e famílias sofrem com a falta de água potável. Segundo a Defesa Civil do Estado, 163 famílias estão alojadas em abrigos improvisados e os alunos sem aula. O atendimento médico é feito no Barco da Saúde. Eles receberam água potável e assistência médica e social. O estado de calamidade foi decretado no mês de março. O nível do rio do município já ultrapassou a cota máxima registrada no ano de 2014. Ano passado, a cidade decretou estado de calamidade pública por causa da cheia. Além do rio Purus, o município sofre influência de cheia do rio Acre, que também tem cidades em estado de calamidade por conta da subida das águas. O nível do rio ainda não baixou, mas amanhã fará sol no município. De acordo com o Instituto de Meteorologia, será um dia limpo, com poucas nuvens, e a temperatura chegará a mínima de 24 e máxima de 34 graus. Eu volto com você, Luciane, aí dos estúdios. Veja a seguir, comidas típicas do mês de junho vão ficar mais caras por causa da cheia dos rios. E mais, seleção amazonense sub-15 de basquete treina para o Campeonato Brasileiro. É depois do intervalo. A melhor faculdade de Manaus agora é internacional. A Faculdade Marta Falcão passou a fazer parte da DeVry, um dos maiores grupos de ensino do mundo, com 83 anos de tradição. Número 1 no ranking IGC-MEC, a Marta Falcão conta com benefícios como intercâmbio, cursos de inglês e estrutura de alto padrão. Faculdade Marta Falcão, agora com padrão internacional da DeVry. O MEC abriu hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Elas podem ser feitas pela internet na página do INEP até o dia 5 de junho. O preço da inscrição subiu para R$ 63. Estudantes matriculados na rede pública de ensino e aqueles que comprovarem baixa renda podem pedir isenção da taxa. Quem não for isento deve pagar o valor até 10 de junho. Próximo de completar 2 anos de reinauguração, o tradicional mercado municipal Adolfo Lisboa é um dos pontos turísticos mais frequentados no centro histórico de Manaus. Além do tradicional café da manhã, a criatividade artesanal encanta os visitantes. Há 60 anos, José Francisco trabalha com produtos regionais. Ele afirma que as vendas caíram em comparação aos anos anteriores. Apesar disso, o local continua sendo um dos destinos mais procurados para visitação.
Temos sempre visita de bastante turismo do São Paulo, Rio, exterior. Tem bastante gente aqui e do nosso povo Manauara também frequento muito. O centenário Mercado Municipal Adolfo Lisboa foi reentregue à população em outubro de 2013, após passar por uma reforma que durou 8 anos. Ao todo, 182 comerciantes trabalham no mercado. Quem visita o Mercadão, como é popularmente conhecido, também se encanta com as belas edificações do século XIX. Gostei muito da cidade, a receptividade. Osvaldo tem 7 anos, ele é de Belém e visita a capital amazonense pela primeira vez. O que você está achando aqui desse lugar, desse mercado aqui? Muito legal. Você gostou daqui? Gostei. Em cada pedaço é visível a diversidade amazônica, da medicina natural ao artesanato. Já aqui neste box encontramos diversos produtos feitos a partir de sementes, madeiras e palhas. Um dos que mais chamam a atenção dos turistas são os colares, como o muiraquitã, utilizado pelos índios como amuleto da sorte. Os preços no mercado variam entre R$1 a R$1.500, dependendo do material utilizado. Outros atrativos são a área do peixe e a alimentação. E o café da manhã é um dos mais procurados pelos turistas e manauaras. A gente tem variedades aqui, né? Tucumã, o pessoal geralmente gosta dessa fruta. Queijo, pão, tapioca, macaxeira, bolo. Essa família aproveitou o domingo para passear e conhecer o cartão postal da cidade. Além de ser um ponto turístico, aqui também você pode ter a oportunidade de fazer algumas compras. Esse é o grande diferencial do mercado municipal para outros lugares que eu costumo tomar café. O Mercadão reúne pessoas de todos os lugares do mundo. A recepção calorosa, a culinária regional e a biodiversidade dessa terra cativam esses manauaras de coração. O mês de junho é marcado pelas festas juninas e nelas as comidas típicas. Mas agora, com a cheia, a falta de milho e banana pode encarecer alguns produtos. As comidas típicas das festas juninas começam a aparecer. Nesta padaria é a opção no café da manhã. Eu gosto de broa de milho, né? Que é sem o fubá, é a broa mesmo. Banana frita, muito bom, né? Banana e milho são os itens indispensáveis em junho. Por isso, produtores, feirantes e comerciantes aumentam a produção e o estoque nessa época para garantir o lucro. Só que a cheia tem prejudicado. A banana está em falta, está crescendo muito o preço dela, está ficando muito elevado para a gente poder comprar, entendeu? Deve haver um pequeno aumento do preço, né? Por conta da própria questão da lei de mercado. No dia ou na semana em que essa oferta diminui nas feiras e supermercado, o preço sobe. A banana Pacovan é produzida principalmente em Manacapuru, Manicoré e Borba, mas nesta época é preciso importar do Acre. Ela se torna mais cara, né, devido ao transporte, né, que vem de muito longe. A gente paga caminhão para vir até Porto Velho, aí de Porto Velho paga balsa, entendeu? E ela tem um reajuste mais porque quando vem da região ela tem um preço mais acessível, né, mas quando vem de fora ela fica mais cara. Já o milho é produzido em Iranduba e no Careiro da Várzea, mas devido à enchente, os vendedores trazem de Boa Vista. Porque quando enche, aí termina daqui, aí a gente começa a puxar de Boa Vista. Notícia ruim para quem revende. Tem despesa, tem gasolina, tem tempo também, né? Não é muito legal. O Moacir tem uma barraquinha de café da manhã. A escassez de produtos regionais encarece o preço e o prejuízo pode ser grande. O pessoal procura muito, né? Banana, eles comem muito banana no pão. Aí se faltar, o café da manhã vai por água abaixo. Na feira, o preço da banana varia entre R$10 e R$30 o cacho, depende do tamanho. E o milho, R$80 o saco com 100 espigas. Pode ser um sinal de festa junina mais retraída para alguns consumidores. E agora vamos falar de esporte. A seleção amazonense sub-15 masculino de basquete iniciou a segunda fase de treinamento. Os preparativos já são para o Campeonato Brasileiro da categoria que vai ser realizado em Curitiba. Os atletas amazonenses deram início à segunda fase de treinamentos visando a competição nacional. O treinador da equipe terá uma importante missão nesse período: escolher os 15 jogadores que representarão o Amazonas no Campeonato Brasileiro. Eles vão passar 15 dias treinando, porque já acabou o Campeonato Amazonense da categoria.
onde eu vou fazer o corte e aí vão ficar só 15 atletas para realmente participarem do Brasileiro. A equipe se conhece há bastante tempo. Os atletas jogam juntos há mais de 2 anos. Com entrosamento em dia, a expectativa entre os jogadores é de bons resultados. A equipe vem com autoconfiança para trazer bons resultados. Se Deus quiser, a primeira divisão do basquete nacional, a gente vai buscar isso daí. No basquete, o diálogo é muito importante. O treinador tem um papel fundamental nesse quesito. Ainda mais que a equipe é muito jovem. Tenta passar tranquilidade necessária para os atletas. E isso faz a confiança deles em representar bem o Amazonas crescer cada vez mais. A gente vai se esforçar bastante, porque a gente sabe que o nosso basquete não é tão fraco assim. A gente vai tentar subir ou se manter. E é isso aí, a gente vai fazer de tudo para a gente conseguir subir ou se manter no campeonato. O campeonato inicia no dia 9 de agosto e vai até o dia 16 do mesmo mês, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. A competição promete ser muito acirrada. O nosso grupo é um grupo forte, porque nós temos Santa Catarina, que é o primeiro jogo. O segundo jogo é contra o Rio Grande do Norte e o terceiro jogo é contra a Bahia. Então, Santa Catarina principalmente é uma equipe que costuma jogar a primeira divisão, né? Os outros dois a gente sabe que o nível é forte, mas são equipes que tem como a gente ganhar e conquistar o segundo lugar da chave para disputar uma medalha. Esses jovens atletas sonham brilhar no cenário nacional e levar o nome do Amazonas o mais longe possível. Garra e falta de treinamento não faltarão. A torcida amazonense espera que na bagagem de volta tragam a tão sonhada medalha. E o Telenews de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente volta a se encontrar na próxima edição. Um ótimo fim de semana para você. Boa noite. Boa noite.